Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar sobre viagens, passaportes e intercâmbio. Aperfeiçoar o currículo, adquirir novas experiências, fluência em idiomas e conhecer novas culturas são fatores que motivam as pessoas a se mudarem para outros países, seja para fazer o ensino médio, graduação ou somente estudar o idioma e trabalhar. E tem 2 feiras acontecendo em Santos nesse próximo final de semana. E sobre este assunto a gente conversa com Ederson Mendes, idealizador e diretor da Head to Canada. Boa noite, Ed, tudo bem? Boa noite, Roberta. É um prazer estar aqui, conversando um pouquinho sobre o intercâmbio, sobre o que a gente tem feito no Canadá. E estamos aí com esse workshop. Espero que todos possam comparecer também. E também conversamos com a Beatriz Ribeiro, que é empresária. Tudo bem, Beatriz? Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. A gente abriu o programa falando que 2 feiras estão acontecendo agora no próximo final de semana em Santos. Na verdade, é um workshop e uma feira, é isso? Vamos começar então com o workshop, Ed. O que vai acontecer? Isso, é a nossa segunda edição, né? A gente ano passado começou também aqui em Santos e esse ano a gente trouxe uma novidade que a gente está vindo com representantes de instituições do Canadá e dos Estados Unidos. Então, é uma oportunidade para que as pessoas possam também entrar em contato direto com essas instituições, conversar com eles a respeito de estudos que vai desde de língua inglesa, né, até mesmo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e também para os adolescentes. Então, muitos adolescentes procuram saber mais sobre o Summer Camp, que é um período de 4 semanas. Então, é um workshop voltado para os pais também. O nosso workshop esse ano está com 2 sessões, uma na parte da manhã, voltado para esses adolescentes, e a outra na parte da tarde, para quem tem aí 18 anos para cima, né? Então, tem muita coisa para a gente tratar. A gente tenta abordar todos os pontos do intercâmbio, né? E esse ano vai ser muito interessante, que inclusive tem uma atração internacional. O diretor de uma das regiões de high school, né, do ensino médio, de Maple Ridge, que é perto de Vancouver, ele vai estar vindo também para conversar com todo mundo. Em inglês, mas a gente vai ter uma tradução para essa palestra, com certeza. Agora, você falou de adolescentes, a partir de que idade, então, no período da manhã? A gente sempre fala dos 12 anos de idade, né? Esse ano a gente já tem adolescente de 10 anos, que não é adolescente. Um pré-adolescente. É um pré-adolescente, né, que já está indo. Mas o nosso público para o Summer Camp fica aí dos 13 aos 17 anos. E para o workshop precisa fazer algum tipo de inscrição? Isso, a gente tem o nosso site, headtocanada.com. É uma inscrição totalmente gratuita. A gente só pede para quem quiser levar 1 quilo de alimento, que a gente vai estar ajudando uma instituição de caridade, mas não tem nenhuma obrigatoriedade sobre isso, né? A gente sempre tenta trazer um pouquinho desse braço social que é muito forte no Canadá. Então, a gente vai estar trazendo essa ajuda, né, ao lar evangélico de assistência ao idoso. Então, a gente também está com essa parceria com eles para tentar ajudar um pouquinho aqui em Santos. Então, só reforçando o primeiro horário? Das 9 ao meio-dia. E o local? O local é no Comfort Hotel, na Alberto I, atrás do Vasco da Gama. Ok. E o segundo horário? E o segundo é das 14 às 17. Simultaneamente, no mesmo dia, a gente tem também uma feira de intercâmbio, é isso? Exatamente. Aonde que é, Beatriz? A nossa feira vai ser realizada no Hotel Sheraton, ali na frente do Shopping Praia Mar. E vai ser uma feira, então, que vai contar com 24 representantes de instituições internacionais, seja de programas para ensino médio, programas de graduação, pós-graduação, programas de férias, cursos de idioma, estudo e trabalho, para diversas localizações, né? Então, para Canadá, Estados Unidos, temos um pouquinho de Austrália. Vamos estar falando um pouquinho sobre o processo de admissão em universidades em Portugal, que é uma tendência muito grande no momento. E, ao mesmo tempo que a feira vai estar acontecendo, os estandes com esses parceiros internacionais, onde o público pode bater um papo, conversar, tirar dúvida, teremos palestras simultaneamente. Então, teremos 5 palestras sobre temas diversos, como obter bolsas de até 80% para fazer a graduação ou pós-graduação nos Estados Unidos, seja por mérito acadêmico ou por mérito esportivo, como estudar e trabalhar e morar na Austrália, também no Canadá, como obter bolsas de 100%, estudar gratuitamente na Alemanha, né? A partir do momento que a gente fala, né, tem o domínio do alemão, mesmo o estudante internacional, ele pode ter acesso à graduação ou à pós-graduação gratuita. E também uma palestra super interessante, que é com o nosso presidente, que ele vai falar da importância de fazer o high school, né, o ensino médio.
Isso a partir de que idade? Isso, a gente temos programas a partir de 7 anos de idade, claro, embarcando com os pais. Sim. Né? E até não tem idade, não tem limite de idade. E para a feira, entrada gratuita? Entrada gratuita, então a feira no Hotel Sheraton, a gente vai começar às 14 horas e vamos até às 20 horas. Então, simultaneamente, tendo os estandes e também as palestras. Para fazer a inscrição, é só entrar no site www.feiraworldstudy.com.br. Inscrição gratuita e também ao final do evento vamos sortear bolsas de estudos para programas de curta duração de ensino do idioma inglês. Ok, então Tá? Se você tem interesse nessa questão toda das feiras e dos intercâmbios, esse é o grande final de semana para você entender 2 eventos aí muito importantes que estão movimentando esse setor, né? O que vocês entendem, qual a importância de fazer um evento ligado ao intercâmbio aqui na Baixada Santista? Bom, a importância é realmente fomentar a questão da importância do intercâmbio. Antigamente, o que a gente observa é que o intercâmbio era uma coisa muito difícil, pouquíssimas pessoas faziam. E hoje em dia temos programas acessíveis para todos. E claro, a educação internacional, ela contribui, né, não só para o nosso desenvolvimento pessoal, mas também para o desenvolvimento profissional. E quem sabe, de repente, até uma pessoa que quer morar, ir embora de vez também. Então, contribui para essa parte pessoal, profissional ou até imigratória. Agora, o Ed tem essa experiência, né? Você mora fora, né, Ed? Isso, a gente mora no Canadá desde 2011. Agora em julho vão fazer 8 anos, né, que a gente está lá. Abrimos a empresa lá, então ela não é uma empresa brasileira, é uma empresa canadense. E a gente tem percebido que a parte de estudos, né, hoje a pessoa ela se forma no ensino médio aqui no Brasil e ela já tem esse princípio de querer fazer alguma coisa fora. Seja ter uma experiência de vivência de um mês ou ela quer estender os estudos dela para uma graduação, uma pós e até uma imigração de acordo com os estudos, né? Então, hoje o Canadá é um país muito flexível em relação a isso. As portas de imigração canadense sempre foram muito abertas e agora com essa parte de graduação, isso é muito forte também. Então, hoje a gente recebe inúmeros e-mails questionando, pedindo orçamento, querendo saber como é que faz. Logicamente que não é, eu digo que não é difícil, mas é minucioso. Então, o Canadá, na verdade, ele não recebe, entre aspas, qualquer pessoa, né? Você tem que ter uma qualificação mínima para isso. E essa qualificação mínima começa com a língua inglesa. Não adianta você querer fazer uma pós-graduação ou uma graduação se você não tem o domínio da língua. Então, hoje existem cursos que a gente chama de Pathway, onde você vai fazer um curso de inglês e esse curso de inglês vai ser uma ponte para você fazer uma graduação. Então, tem muita gente procurando ir para o Canadá visando a imigração, porém, ou está insatisfeito aqui no Brasil, ou ele está desempregado, ou ele quer mudar de área. Então, tem muita gente procurando isso. Antigamente, eram intercâmbios de adolescentes, né? O pai queria mandar o adolescente para fora para ter essa experiência. Conhecer, curtir uma outra cultura. Tudo mais. Inclusive, a gente chama de summer camp. Esses summer camps hoje não são simplesmente inglês. Eles vão lá para aprender a língua, porém é uma língua voltada para a formação de líderes. Então, todas essas escolas que oferecem summer camp, eles estão recebendo os alunos internacionais, os adolescentes, e dentro do aprendizado da língua, eles introduzem a formação de liderança, que é algo muito visível, muito forte no Canadá. Então, quando a gente recebe uma ligação ou um e-mail de algum cliente, a gente sempre traça o perfil desse cliente, dependendo da idade dele, o tempo que ele quer ficar, qual que é a ideia que ele tem em relação ao intercâmbio, e a gente consegue customizar esse pacote para ele. Então, hoje a gente, graças a Deus, a gente tem recebido bastante contato de pessoas que querem ir para o Canadá, que começam com uma língua inglesa. Olha, meu inglês é básico e a gente tenta sempre acomodar isso tudo para ele. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre intercâmbio. Nós voltamos em instantes. Até já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é intercâmbio. Eu converso com Ederson Mendes, idealizador e diretor da Head to Canada, e com a Beatriz Ribeiro, empresária. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 25, das 2 às 5 da tarde, acontece mais uma ação da Tesoura Solidária na Vila Criativa, no bairro Progresso, em Santos. Participam do projeto 3 empresas da região: Jorge Coifé, Cláudio Piovesana e Adelson Baracho, junto com o Sim de Beleza, em parceria com a Prefeitura de Santos. Os cabeleireiros, juntamente com suas equipes, irão atender gratuitamente dezenas de mulheres na Vila Criativa. Essa já é a 3ª edição do programa. Quem quiser participar, basta ir ao local com os cabelos lavados. O endereço é Rua 3, sem número, na Vila Progresso. Bom, quem quiser participar, já tem mais um evento, então, no final de semana, né? Já vou. Vai participar, vai cortar os cabelos. Lavado ainda. Tem que ir lá com ele lavado, exato. Vamos voltar a falar, então, das feiras que acontecem nesse final de semana. Só a gente recapitulando para as pessoas, uma das feiras, onde que é? Então, a nossa feira vai ser no Hotel Sheraton, tá? Que é ali na frente do Praia Mar, a partir das 14 horas até as 20 horas. Então, vamos ter estandes para bater o papo com fornecedores internacionais de diversos países e programas e palestras também. Então, fica o convite para vocês participarem conosco. Inscrição através do site www.feiraworldstudy.com.br. Entrada gratuita. Ok, Ed, também tem um evento acontecendo, né? Também temos o workshop Head to Canada, é o segundo workshop que a gente faz aqui em Santos. Vai ser ali no Comfort Hotel, atrás do Vasco da Gama, Rua Alberto I. É um workshop voltado para o Canadá e Estados Unidos. A gente também vai ter instituições vindo do Canadá e dos Estados Unidos para conversar com as pessoas em relação a vários tipos de cursos também, desde o adolescente até aquela pessoa que quer, por exemplo, fazer uma graduação, uma pós-graduação, mestrado e um doutorado. Então, vão ser em 2 sessões, na parte da manhã, das 9 ao meio-dia, e à tarde, das 2 às 5. A inscrição é no www.headtocanada.com e a gente pede também, se possível, levar 1 quilo de alimento para que a gente possa ajudar as instituições aqui da Baixada também. Quais costumam ser as principais dificuldades para quem quer fazer um intercâmbio? Bom, depende do programa de intercâmbio que a gente está falando. Então, realmente, como a gente estava falando no bloco anterior, para fazer uma graduação, uma pós, é necessário o conhecimento do idioma. Então, não adianta se inscrever para uma faculdade, porque não vai ser aceito se não tiver, então, esses pré-requisitos. Mas, para adolescentes, programas de ensino médio no exterior, seria a ausência da família, encarar um destino novo, sair um pouco da zona de conforto, ir para um país diferente, com outra cultura, ajudar na casa de lá. E também para os programas de estudo e trabalho, que seria estudar o inglês, de repente, na Austrália e ter essa permissão de trabalho. O medo se vai dar certo ou não. Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que eu vou conseguir arranjar um trabalho? Enfim, acho que tudo depende muito do programa, até porque o cenário do intercâmbio é muito vasto, né? A gente tem muito tipo de programa. Na verdade... O perfil, Ed, da pessoa. Então, para o Canadá ele me ajuda bastante, né? Porque o Canadá ele sempre fica aí entre os 5, 10 melhores países do mundo, sempre teve em voga. Uma coisa que eu tenho que desmistificar toda vez que eu converso sobre o Canadá não é um país gelado o ano todo. Então, tem a época de verão, que é bastante quente, e tem a época de inverno, que é bastante quente, fria, né? O inverno no Canadá... realmente é muito forte. Então, isso é um dos fatores que o pessoal fala, mas eu vou passar frio, vai ser o tempo inteiro embaixo de neve. Isso é um mito que acontece. Eu costumo dizer que até eu passo mais frio aqui em Santos do que no Canadá, porque o Canadá ele é todo preparado para isso, né? Exatamente. Então, a gente não passa frio no Canadá. E você estava até falando do medo. Todos os nossos clientes, eles sempre ficam com medo de dar o primeiro passo do intercâmbio. Então, eu costumo dizer que você tem que usar esse medo como um trampolim para você enfrentar isso daí, né? Para te impulsionar. Então, eu fiz intercâmbio quando eu tinha 14 anos, fiz várias coisas voltadas para o intercâmbio, e toda vez que a gente faz algo que é desconhecido ou que a gente lê e vai no Google e não tem nada prático, né? A gente sempre pesquisa, a gente sempre fica com medo de dar o primeiro passo. E é esse primeiro passo que é a maior dificuldade. Hoje a gente faz uma consultoria com o cliente antes disso para tentar amenizar esse medo.
que quando ele chega no Canadá ou no país de destino, ele vê que o inglês que ele aprendeu aqui em Santos ou no Brasil não é ainda talvez o suficiente. Então ele vai ter que adaptar o ouvido. Serviu de nada, né? Achou que ia estar abafando lá. Serve, né? Você vai no McDonald's, você pede number 1, 2, mas aquela conversa de ônibus é que você e normalmente assim, o que a gente vê... eu fiz 6, 7 anos de inglês aqui no Brasil, estou no avançado, me formei no inglês. E aí, quando chega para fazer o intercâmbio, faz o teste de nivelamento e acaba caindo o nível, né? Não está mais no avançado que ele achou que estaria. Isso é muito comum e gera uma frustração quando você está acabando de chegar no destino se você não foi bem orientado, porque isso é normal. Afinal, eles estão na imersão e na imersão que vai vir a fluência. Sim. Não adianta comparar 2, 3, 4 aulas por semana de 1 hora e é só naquele momento você está pensando em inglês e aí depois da aula você sai só fala português. Você não está pegando metrô, você não está querendo pedir um café. Não está na imersão. No dia a dia. Você está no dia a dia. Mas uma coisa que ela tem mais propriedade para falar em relação a outros países e nós somos mais focados no Canadá e agora também nos Estados Unidos, mas o Canadá é um país muito seguro. Que vocês, lógico, com certeza, falam, o Canadá é seguro mesmo? É seguro mesmo, só que o brasileiro, quando ele chega lá, ele fica assim, eu posso usar o meu celular, eu posso pegar o metrô com o meu laptop. Então, é muito comum no Canadá você ver no metrô o cara com laptop dentro do metrô que tem Wi-Fi e você consegue fazer as coisas. Então, é uma outra cultura que faz com que a tua adaptação seja mais fácil. Então, eu costumo dizer para todo mundo, se adaptar ao que é bom é muito mais rápido. Mesma brincadeira, é fácil se adaptar muito com o que rápido. É bom. Então, assim, o pessoal vai para lá, eu já tive adolescentes que eu tive que empurrar para entrar no avião, porque ele não queria voltar. Imagino. Gigante, era maior do que eu, chorava, parecia olha, tive que ligar para pai, falar, olha, você tem que falar com seu filho, ele não quer ir, ele vai perder o voo, ele vai perder o voo. Isso, na verdade, para a gente é uma recompensa, né? A pessoa não querer voltar, lógico que para os pais não, mas para o adolescente, para mim, é uma recompensa. Toda vez que eu vou buscá-los para levar para o aeroporto, por exemplo, lá no Canadá, eu quero vê-los chorando, né? Porque, não quero ir embora. Se eu pegar um adolescente e falar, poxa, não vejo a hora de voltar para minha casa, é porque não ficou legal. Não está aproveitando o que o intercâmbio pode proporcionar, né? Não só a fluência do idioma, mas como jogo de cintura, aprender a fazer o domínio, a autoconfiança, enfim. Tá ok. No próximo bloco a gente continua a falar sobre intercâmbio. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é intercâmbio. Eu converso com o Ederson Mendes, idealizador e diretor da Head to Canadá, e com a Beatriz Ribeiro, empresária. Bom, as pessoas consideram hoje um processo de intercâmbio algo muito burocrático? Vocês acham que é muito burocrático? Acredito que nos últimos anos o assunto intercâmbio, ele realmente perdeu a forma de... Antigamente o pessoal achava que era muito mais burocrático do que de fato é hoje. Né? Mas, claro, contratando uma assessoria, enfim, a gente consegue orientar todos o processo, né? Desde aqui no Brasil, toda essa assessoria em escolher uma escola, que programa fazer, até a parte do embarque, de fato, assessoria em visto, tudo isso, e chegar lá, né? Também o suporte local. Em termos de documentação, Ed, o que é preciso? Volto a falar do Canadá, que ele até hoje, né? O Canadá, para quem vai fazer um curso de até 6 meses, não precisa do visto canadense. Então, isso facilita bastante. Porém, não é querer dizer que o brasileiro... eu só vou precisar do visto americano para entrar. Não, você vai ter que cumprir uma série de requisitos. Porém, se você tiver um visto americano válido e você for estudar por menos de 6 meses, você está isento do visto canadense. Agora, se você vai fazer qualquer tipo de curso, desde o inglês até uma graduação que ultrapasse 6 meses, aí você tem que entrar com visto de estudante do Canadá, né? Estudante canadense. Então, você pode fazer isso sozinho, mas a gente sempre recomenda através de uma empresa. Então, por que isso? Porque são minuciosos, né? Se você errar qualquer tipo de preenchimento de formulário, o teu visto ele pode ser negado. Então, a gente faz toda essa parte de assessoria, a gente sempre mostra para o cliente qual é o caminho que tem que ser feito, porém, a gente não, tanto eu quanto a Beatriz, a gente não tem condições nenhuma de aprovar ou não um visto. Sim. Né? Quem vai aprovar... Nós não trabalhamos na imigração, Exatamente. Né? Então, às vezes o pessoal fala assim, mas o meu visto vai ser certo. A gente não sabe. A gente vai fornecer todo tipo de documentação
necessária, às vezes uma carta da escola, uma carta de acomodação, para que você esteja assegurada do teu principal objetivo na viagem. Porém, é o consulado que vai dar essa resposta. Vocês dão o caminho das pedras de uma forma mais fácil, né? Mas não é uma garantia. Isso. Agora, existe, a gente estava falando no bloco anterior, que as pessoas, às vezes, principalmente os pais, ficam com certo receio de repente, mandar o filho pela primeira vez para um outro país. Que tipo de assessoria uma empresa que é contratada para intercâmbio presta, tanto para quem fica, quanto para quem está lá? A gente, na verdade, pelo fato de eu morar lá no Canadá, né? A gente consegue ter uma espécie de um diferencial pelo fato de estar fazendo a recepção deles lá. Então, eu costumo dizer que para os adolescentes, os menores de idade, a gente sempre conversa muito com os pais pré-embarque, né? Então, a gente faz toda a parte de documentação com os pais, explica os procedimentos e tudo mais. A partir do momento que os adolescentes chegam no Canadá, em Toronto, em qualquer outra cidade, a gente muda o foco e a gente trata o adolescente como nossa prioridade. Então, a gente deixa de falar um pouquinho com os pais para ficar mais em cima dos adolescentes. Hoje, esse controle fica muito mais fácil porque os pais têm acesso ao WhatsApp, ao Skype. Então, os próprios pais, principalmente os brasileiros, ficam em contato direto com os adolescentes. E pelo fato de nós estarmos lá, a nossa assessoria também é constante, né? Então, não só para aqueles que vão fazer o Summer Camp, mas para quem vai ficar um ano fazendo High School, por exemplo, a gente sempre fica em contato com eles, né? Já teve caso, Ed, de algum adolescente, de repente, não aguentar, de saudade, esse fator emocional pesar muito e ele querer voltar? Pesa muito, mas aí entra a nossa parte de psicólogo, né? Que a gente também tenta fazer isso com eles lá. E aí o pai me liga, fala, olha, ele está meio assim. E porque isso é normal, né? Não é nada de anormal. Você está saindo da tua zona de conforto para ficar lá. Então, a gente senta com o aluno, a gente explica para ele o porquê que isso está acontecendo, que isso é totalmente normal, que ele tem que levantar a cabeça, bola para frente. Às vezes, a gente chama um amigo mais próximo dele que está no nosso grupo para que ande com ele. Sim. E isso é totalmente normal, né? A gente, inclusive, trabalha com psicólogos, então, para dar suporte tanto para os adolescentes quanto para os pais. Seja no programa de um mês, que normalmente não se tem tanta saudade. Nos primeiros dias há um pouquinho de saudade, mas depois é tudo muito novo. E aí eles ficam super animados. Quem tá Exatamente. Lá, tá ótimo. E também para dar esse suporte para os alunos e para os pais. Então, existe uma psicóloga que trabalha na agência conosco e ela tem uma linguagem para lidar com o adolescente e uma linguagem para lidar com o pai. Então, faz toda uma questão de 6 reuniões, em torno de 6 reuniões pré-embarque e no retorno também fazemos um acompanhamento enquanto estiver lá também. Ok, Beatriz, Ed, muito obrigada pela participação Obrigada de vocês. a você. Sucesso aí nas feiras. Pessoal que quiser, aproveita aí porque a gente tem 2 grandes eventos acontecendo agora no final de semana para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o intercâmbio. Muito obrigada. Obrigado a você. Roberto. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.